o que é a verdade. Eu me lembro que eu estava no primeiro ano da faculdade e logo na primeira aula de filosofia, o professor abriu a porta e ao botar o pé para dentro da sala de aula, ele já lançou essa pergunta: o que é a verdade? E ao longo da aula, então, nós somos estimulados a responder a essa pergunta e também a falar um pouco sobre nós ali numa redação para o professor. Então essa é uma pergunta que tem sido feita ao longo da história, né? E dentro de grupos de autocontrole, de seitas, nós somos ensinados de que a verdade, ela é aquilo que o grupo prega, aquilo que o grupo ensina e nada mais. Não existe verdade fora do grupo. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos dizer sem sombra de dúvida que Jesus é a verdade. Quando nós pensamos em ensinos, em doutrinas bíblicas, nós podemos resumir isso tudo em Jesus. Então não é o que um grupo ensina, não é algo específico de uma determinada religião ou denominação, mas é a verdade que é resumida e encontrada na pessoa de Cristo, pelos seus ensinos, pelo seu exemplo e pela verdade completa que ele representa em toda a sua vida. Portanto, você não precisa estar preso a um grupo específico para que você tenha a verdade. Você tem que estar em Cristo. Estar em Cristo é você ser anexado a essa videira verdadeira. É você ser aquele ramo que é enxertado na videira. Isso é, então, você estar em Cristo. Assim, você está na verdade. Agora, como é que você é anexado, então, a essa videira? Nós vemos lá em Romanos, né, Paulo fala muito sobre esse assunto, né, de como nós somos falhos, pecadores, e de como nós não poderíamos, por nossa própria força e vontade, realmente buscar a Deus. Ele diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Ele não estava sendo exagerado nessa sua afirmação. O fato é que todos nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos e nós pecamos. Não é simplesmente a questão do pecado original de Adão que nos impede de chegar a Deus. O fato é que nós tiramos a nossa parcela, a nossa fatia desse bolo do pecado ao longo da vida. Então não é simplesmente a imperfeição, nós não podemos culpar a imperfeição simplesmente por cada pecado que nós cometemos. Mas nós fazemos isso voluntariamente muitas vezes. Então, qual fica sendo a nossa situação perante Deus? A situação de pessoas que estão em oposição a Ele, que estão completamente afastadas dEle. Por isso nós temos que ter algo a mais, nós precisamos de algo a mais para sermos enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. E o que nós precisamos então é da redenção do seu sacrifício sendo aplicado a nós. E como é que isso pode ser aplicado a nós agora? Bom, Paulo também explica, né, o que nós devemos fazer, citando Joel, um texto que se aplicava originalmente a Jeová, a inteira divindade. E vamos lembrar aqui que Jeová é como Deus ele se apresenta aos hebreus, né? No Novo Testamento, Deus se apresenta na pessoa de Cristo. Filipenses 2:10, 2:9-11, deixa isso muito claro, que a Jesus todo o joelho deve se dobrar para a glória do Pai. Então é o Pai quem deseja que dentro da nossa era cristã, Jesus seja o centro da adoração, o centro da nossa vida. E Paulo, novamente voltando lá em Romanos, ele diz então que nós devemos confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, confessá-lo com a nossa boca. Então aí está o início e a essência de sermos enxertados na videira, de estarmos em Cristo, ou seja, de estarmos na verdade. Confessarmos a Jesus como nosso Senhor. É preciso pensar um pouco no significado das palavras e das expressões que muitas vezes dentro da organização a qual nós pertencemos, nós não dávamos tanta atenção. Por exemplo, o que significa, afinal, aceitarmos Jesus como nosso Senhor? Será que isso significa simplesmente dizer que Ele comanda a igreja, que Ele está acima do corpo governante? Será que isso quer dizer que Ele permite que nós agora oremos a Jeová, senão Jeová não ouviria?
Será que isso significa que nós temos de simplesmente usar o seu nome no final das orações, dizer em nome de Jesus de uma forma mecânica, sendo que nós não sequer nos dirigimos a Ele pessoalmente em oração? Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Como eu falei, Jeová, como inteira divindade, é como Deus se apresenta aos hebreus. Ele era o Deus hebreu em oposição aos deuses das nações. Nós temos o período aí intertestamentário de 400 anos, um período de silêncio profético, em que Jeová não se manifesta mais. Os profetas não falam mais, o povo fica como que abandonado. E nesse período há então uma preparação para essa mudança de paradigma, essa mudança de relação, que agora não é mais com esse Deus hebreu, Jeová, mas com aquele que vem com o Filho, com Cristo. Esse é o Deus para o qual os cristãos agora devem olhar. Então, aquele que era o Deus hebreu deixou de existir, por assim dizer, para se tornar, na pessoa de Cristo, o Deus de todas as nações. Não mais um Deus tribal, um Deus localizado, mas o Deus que está disponível amplamente para pessoas de toda raça, toda cor, de todas as nações. E esse é Jesus Cristo, para a glória do Pai, evidentemente, como está lá em Filipenses. Então nós temos de entender o que significa aceitarmos Jesus como Senhor. Significa nós entendermos algo que os judeus ainda não aceitam, em sua maioria, e que lá naquele tempo também não aceitavam, de que não era mais Jeová, mas Jesus, o nosso Senhor. Então você percebe que a grande questão dos hebreus, dos judeus daquele tempo, ela se aplica a nós também quando somos testemunhas de Jeová, porque nós estamos na mesma condição daqueles judeus que ainda aceitam como a autoridade maior Jeová, o Deus tribal, o Deus que se apresentava aos hebreus como sendo o seu representante, como sendo o seu Deus. Mas esse próprio Deus, ele muda, ele entra num período de silêncio, ele deixa de falar com os homens e passa a Cristo esse papel. Cristo é o novo Deus, por assim dizer, é aquele que vem para todas as nações. Mas os judeus não o aceitam como seu Senhor, não o aceitam como seu Salvador, eles continuam apegados a Jeová. Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador é isso. É você reconhecer de que Ele é o nosso Senhor, o nosso amo, o nosso dono, o nosso Criador, como João diz, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, que também aparece lá em Apocalipse. Então você aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador. Isso vai fazer você ser enxertado nessa videira, estar na verdade, estar em Cristo. Então, voltando lá no começo, o que é a verdade? A verdade é Cristo. E você pode estar na verdade. Basta que você aceite a Cristo como seu Senhor. Essa coisa tão importante, tão simples, na verdade, que resume todo o Evangelho, mas que é tão difícil. Afinal, nós estivemos em uma seita que, judaizante na sua essência, ainda se mantém, com um foco no Deus tribal, na forma como Deus se apresentava a Israel, isoladamente de todas as outras nações. Mas esse Deus parou. No período intertestamentário de 400 anos, ele deixou de falar em preparação para aquele que viria, para aquele que seria o novo interlocutor, aquele com quem nós nos relacionaríamos, que é Jesus Cristo, e aquele que nos dá, evidentemente, o acesso ao Pai. Por isso, se você quer estar na verdade, você precisa aceitar e declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador. Então faça isso. Se você ainda não fez isso de coração, ore a Jesus. É uma experiência diferente, para quem é testemunho de Jeová, afinal, está acostumado a entender que Jeová é o ouvinte de oração e entender que Jeová é o Pai de Jesus, quando são coisas diferentes. Mas ore a Jesus, ore a Ele, esse que é o seu Senhor, e diga a Ele, diga com a sua boca que você o aceita como seu Senhor,
que você o aceita como seu dono, como seu Criador e como seu Salvador. E peça para que a partir daí Ele possa direcionar a sua vida, os acontecimentos ao redor de você, para que você esteja cada vez mais fixo nessa videira, fixo na verdade que é Jesus Cristo. E que Ele possa, através do seu Espírito Santo, iluminar o seu entendimento, como diz lá em Efésios. Eu tenho certeza que, fazendo isso, você que é testemunha de Jeová, está aqui pesquisando, os seus olhos realmente vão se abrir, as escamas vão cair e você vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, o que é a verdade? A verdade é Cristo. Você quer estar na verdade? Então, esteja em Cristo. Aceite-o como o seu Senhor, não seja como os fariseus, não seja como os judeus que ainda se focavam em Jeová, na manifestação de Deus no Antigo Testamento, ignorando a manifestação de Deus no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Aceite a Jesus como seu Senhor e você estará na verdade.